Contudo, você só encontra a plenitude do ser em você, na superação de seus limites e na compreensão do inconsciente que revela o prévio saber. Um conhecimento que a percepção diz, mas que a razão negligencia ou não quer crer. A prática da introspecção revela tudo o que é emergente e o que precisa para num todo se entender. Enfim, integrar-se consigo para desmistificar o amor e a imagem e a semelhança de Deus que habita em você. Poeta calado, sócio pensador. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco com o ouvinte a questões relacionadas diretamente à parte introspectiva da Sociedade do Pensamento Livre, a Sociedade do Pensamento Livre. Vamos levar alguns artigos que foram dispostos no site da Sociedade do Pensamento Livre no decorrer do mês, e vamos falar um pouco a respeito dos mesmos. Este primeiro nos diz o seguinte: você já pensou na quantidade de energia que você gasta inutilmente, tentando passar por alguém que você não é? Trocando sua verdadeira identidade por uma fachada socialmente aceitável? Podando seus sonhos em nome de títulos e cargos enfadonhos? Fazendo coisas que não lhe dão prazer, sentindo raiva, ódio, ciúme, medo, desconfiança, sacaneando com você a fim de ser agradável para os outros? Já pensou no quanto você se desgasta, se machuca, se ofende, amarrado a padrões, barreiras e proibições sem sentidos, orientando-se pelos princípios e valores dos outros? Comparando-se com as outras pessoas, desvalorizando seus talentos e realizações, lembrando-se o tempo todo de quem faz tudo para magoar você, esquecendo-se completamente de quem lhe dedica amor e atenção? Já pensou no tempo enorme que você perde tentando adivinhar o futuro, antecipando desgraças e catástrofes absurdas, através de absurdas preocupações que lhe roubam o sono e aprofundam ainda mais a solidão? Já pensou que suas únicas reações têm sido o abandono e entrega do próprio corpo a uma morte lenta, consumida na ansiedade, na depressão, na angústia e na droga de vida que você vive? Já pensou também que você pode mudar isso tudo? Que você pode empregar esse tempo e essa energia, assim desperdiçados, para ser você mesmo e para desfrutar a vida como uma dádiva da natureza? Pense nisso com muito carinho e comece a agir o quanto antes, porque a sua vida vai durar no máximo algumas dezenas de anos. E cada minuto que passa é um tempo a menos nesta conta. Vamos deixar esse artigo, vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para conversarmos um pouco sobre a introspecção e a importância da prática introspectiva na vida de cada um de nós. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero aproveitar o programa da noite de hoje para reforçar o convite daqueles que ainda não conhecem a Sociedade do Pensamento Livre, que acesse na internet o nosso site, sociedadedopensamentolivre.com.br. Se você tiver o desejo ou a vontade de participar dos nossos encontros fechados, você vai preencher um pequeno cadastro que existe dentro do site e se tornar um candidato a sócio da Sociedade do Pensamento Livre. E dentro de um período máximo de 6 meses, você vai receber um convite para participar então de um de nossos encontros fechados, onde nós desenvolvemos a prática introspectiva, né? Não existe absolutamente nada de sigiloso nos nossos encontros. Eles são fechados mais no sentido até de preservar as pessoas que dele participam, né? Como nós já falamos aqui em outros programas, a prática mais intensa dos nossos encontros fechados é a introspecção partilhada, onde as pessoas partilham as suas particularidades e aquilo que é relacionado à introspecção de cada um. E quando nós falamos da introspecção, sempre reforçamos dizendo que é a introspecção, a análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e sentimentos. Então as pessoas se expõem na medida que dividem essa introspecção, que dividem as suas experiências e, consequentemente, os encontros. Sendo fechado, aquilo fica restrito a pessoas que têm uma prática em comum, não é verdade? Então, nesse sentido, mais é que se fez necessário com que os nossos encontros se tornassem encontros fechados. O que não limita a participação de quem quer que seja, né? Será bem-vindo, basta entrar no site, volto a frisar, fazer uma análise lá do cadastrozinho, preencher o cadastro e aí você se torna um possível sócio da Sociedade do Pensamento Livre, lembrando sempre que essa decisão vai caber única e exclusivamente a você. Você será convidado a participar do encontro e só posteriormente é que você irá decidir se quer, se deseja ou não participar dos encontros conosco. Eu li esse trechinho aqui desse artigo e gostaria de somar a ele um trecho aqui que já li, inclusive, num programa anterior, do Dr. Drauzio Varela, que diz o seguinte: se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar-se, aceitar, ser aceito, aceitar as críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Quando a gente faz essas leituras, é no sentido de chamar a atenção da importância que se tem desta questão do autoconhecimento, né? Como dizia o texto anterior, se você já parou para pensar na quantidade de energia que a gente gasta inutilmente, tentando às vezes passar a ser por alguém que não somos, não é? Eu até recentemente publiquei na Sociedade algo que dizia assim, que o que nos sufoca não é o mundo, mas os papéis que interpretamos ao longo da vida sem saber de fato quem é o protagonista. Ou seja, quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado da minha real identidade,
de quem de fato eu sou, das minhas aptidões, consequentemente eu começo a assumir papéis que às vezes não me pertencem. Isso me coloca num grau de confusão e de aceitação e de afastamento de mim mesmo, que é um gerador de ansiedade, não é? Como colocou aqui o Dr. Drauzio Varela, que a rejeição de si próprio é a ausência, e a ausência da autoestima faz com que nós sejamos algozes de nós mesmos. Ou seja, ser eu mesmo, coloca ele, é o núcleo de uma vida saudável, não é? Mas aí cabe sempre aquela pergunta: quem sou eu mesmo? Será que cada um de nós podemos responder isso de forma integral? Depois ele continua: porque os que não se aceitam são, olha só os predicados do ser que não se aceita, dito pelo Dr. Drauzio Varela: são invejosos, são ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Olha só os predicados que ele coloca a esta ausência de aceitação ou ausência desse autoconhecimento relacionado a cada um de nós. Por fim, ele prossegue dizendo: aceitar-se e aceitar ser aceito. Aceitar as críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Eu sei que às vezes as nossas críticas são um tanto quanto intensas, não é? Mas a gente não consegue ajudar quem quer que seja se a gente faltar com a verdade. E a verdade nem sempre é agradável, né? Muitas vezes a verdade de fato incomoda, não é? Agora, eu me questiono, qual é a sua verdade? Você já conseguiu se situar? Porque todos os programas Pensamento Livre, mesmo quando nós respondemos às perguntas dos ouvintes, eles têm como objetivo aquilo que é o núcleo, como eu coloco, o cerne da prática da sociedade do pensamento livre, que é a prática introspectiva, né? E por que nós insistimos nisso tanto? Porque nós concluímos, pelo menos o grupo de sócios pensadores que a nós tem se somado ao longo desses anos, que a melhor forma de se autoconhecer é no ato efetivamente de introspectar. Ou seja, é impossível se ter um conhecimento mais amplo, estabelecer de fato quem eu sou, se eu não tiro um tempo preciso para a interiorização humana, se eu não tiro um tempo para esta autoanálise de mim mesmo, dos meus pensamentos, das minhas ações, das coisas que me fazem bem, das coisas que me fazem mal, não é? E esta análise se dá exatamente nesse tempo de introspecção. Então a introspecção é algo tremendamente importante na vida de cada um de nós, e a introspecção, de fato, é capaz de fazer com que cada um de nós possa se situar em si mesmo, não é? Como nos coloca aqui: já pensou no quanto você se desgasta, se machuca e se ofende, amarrado a padrões, a barreiras, a proibições sem sentidos, né? Orientado pelos princípios e valores dos outros, comparando-se com as outras pessoas, desvalorizando por vezes seus próprios talentos e realizações? Então isso é factual também. Eu dizia recentemente, não é, que eu não quero me culpar totalmente pela minha ação, porque nós sabemos que nós temos uma herança genética, uma herança cultural que, de certa forma, ao longo dos anos e da vida, molda a nossa ação. No entanto, num dado momento, quando a gente se torna adulto, e principalmente quando a gente pratica efetivamente essa introspecção compreensiva, essa autoanálise, a gente vai começando a entender, não é, esse produto que é o meu ser, da onde ele advém. E eu até colocava o seguinte, que eu sei das minhas heranças, meia culpa então pelos meus erros, mas que eu quero me permitir doravante a errar sozinho. Ou seja, pela minha própria escolha, não me deixar mais influenciar por padrões, não é? Por algo que me seja dito sem sequer analisar qual é a identidade que isso tem comigo, qual é a identidade real que tem comigo e com as coisas às quais eu acredito, não é? Então, a introspecção se faz tremendamente importante na vida de cada um de nós, e nós vamos falar hoje, especificamente na noite de hoje, a esse respeito e a respeito da importância desta prática. Um breve intervalo e voltamos em seguida.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. É interessante que talvez os argumentos que a gente use não sejam suficientes para convencer você que está me ouvindo na noite de hoje a iniciar uma prática introspectiva disciplinada. Às vezes é necessário que a gente faça algum tipo de experiência que nos convença desta necessidade. Uma sugestão, por exemplo, que eu poderia dar é que cada um se detesse em fazer uma análise sobre a sua vida hoje. Passasse isso num papel. Hoje eu estou com 40 anos, 50 anos, 35 anos, 20 anos de idade. Quem eu penso que sou hoje? Até que ponto eu me conheço? Não é? Coloca ali do que eu gosto, do que eu não gosto, qual é a minha cor favorita, gosto de ler, ou gosto de cinema, que tipo de música me agrada, tudo aquilo que você acha, não é, que as coisas que têm relação direta com você, as coisas que você não gosta. Escreve isso, transcreve isso num pedaço de papel. Feito tudo o que você lembrou de coisas que te agradam, de coisas que não te agradam, para estabelecer mais ou menos um mapa de quem você pensa, que eu coloco isso entre parênteses, pensa que é, porque nós nos conhecemos de fato muito pouco, sabemos muito mais do nosso semelhante, do irmão, da namorada, do pai, da mãe, do filho, do que de nós mesmos, né? Mas faça essa relação, detenha-se um pouco, dê esse tempo a você. Uma vez feito, guarde numa gaveta por um período de 5, 6 meses. Mas guarde, não volte a olhar. Deixe lá nessa gaveta. Daqui a 5, 6 meses, você abre essa gaveta e lê novamente aquilo que você mesmo escreveu. Você vai se surpreender. Vai se surpreender quantas coisas que existem ali que outrora se identificavam com você já não se identificam mais. Não é? Tu vai se surpreender com a análise outrora feita. Em relação à própria vida, que nós achamos que somos detentores do futuro, da vida, de previsões, enfim. Eu já fiz aqui algumas colocações nesse sentido, mas repito, é um testezinho simples e fácil de fazer. Faça agora, nesse instante, um planejamento para o teu dia. A partir desse momento, da hora que nós estamos agora são 19 horas e 23 minutos, até a hora que você for deitar na noite de hoje. Seja lá 11 horas, meia-noite, então faça um planejamento, escreva isso no papel, né? Bom, às 9 horas eu pretendo jantar, às 10 horas eu vou dar uma saída, enfim. Coloque ali o que você pretende fazer desse período agora, 19 e 23, até a hora de deitar-se. Quando você se deitar, se detenha e leia esta relação que você fez. Eu duvido
que dê certo. O que eu estou tentando provar com isso? Eu estou tentando dizer que nós não temos controle sobre a vida porque nós sabemos muito pouco primeiro sobre nós mesmos. E não temos muita segurança em relação às nossas ações, nem aquelas ações que nós mesmos planejamos, que nós mesmos colocamos ali no papel, vou fazer isto, isto e isto e isto. Conseguimos sequer estas ações levar a bom termo. Não é? Por quê? Na maioria das vezes não conhecemos, primeiro, as limitações que a própria vida nos impõe. E segundo, as limitações que residem em nós mesmos. Na realização desses projetos, desde os mais simples, como eu disse, programar o teu dia daqui até a hora de deitar é extremamente simples. Imagine então relacionado a coisas mais complexas e que demandem um prazo maior. Ora, quando eu faço essa argumentação, é no sentido de dar uma demonstração da importância que tem a introspecção na vida de cada um de nós. É muito comum que, de um modo geral, as pessoas se preocupem, não é? E é salutar isso, é sadio, com a saúde física, não é verdade? Com alimentação, com exercícios físicos, enfim. Não é? No entanto, nós delegamos tão pouco tempo à nossa saúde mental. Porque se a gente olhar a vida de um modo geral, é completamente insana. Vocês viram o que aconteceu ontem na França? Né, motivado por motivos políticos, religiosos. Mas essas atrocidades não acontecem só na França. Isso acontece na porta da nossa casa. São crimes diários, são acidentes de trânsito insignificantes que terminam em morte por discussões, não é? Onde se perde o equilíbrio, o limite, onde não se tem nenhuma noção da importância da vida humana, da sua própria vida, em consequência disso não se tem noção da importância da vida do seu semelhante. Essa loucura, esse caldeirão, ele é presente no nosso cotidiano, mesmo aqui no Brasil, mesmo em Otacílio Costa, as cidades circunvizinhas, não é? Ele é presente na nossa sociedade, essa demência cotidianamente. Mas eu me pergunto, quantos se percebem nesse estado de demência? E quantos se percebem até, vamos dizer assim, colaborando para que essa demência, esse estado de insanidade se perpetue e se amplie, cada vez mais desamor, menos auxílio ao próximo e por aí vai. Né? Muito poucos. Por quê? Porque a insanidade é tão presente na vida de cada um de nós que às vezes ela é imperceptível. Mas eu vou dar um exemplo prático de insanidade. Por exemplo, se você se perguntar aquelas perguntas que já coloquei aqui, repito e vou repetir quantas vezes se fizer necessário, não é? Perguntinhas simples: eu estou satisfeito com a minha vida material, sim ou não? Responda a si mesmo. Eu estou feliz com a minha vida afetiva? Responda a si mesmo, sim ou não? Eu estou feliz, realizado com a minha vida familiar? Responda a si mesmo, sim ou não? Eu estou feliz com a minha fé, com a minha espiritualidade, o que ela produz? Responda a si mesmo, sim ou não? Ninguém vai julgar você, faça isso sozinho ou sozinha. Quando essas respostas forem negativas, e é aí que reside a nossa insanidade, por que nós não mudamos de ação se a resposta não nos satisfaz? Ora, aquilo que nós construímos ao longo da vida é consequência, como eu disse anteriormente, até de uma herança cultural, não é? Mas um dado momento a gente cresce, fica adulto, aí é consequência das nossas escolhas livres que fazemos cotidianamente, relacionados a todos os segmentos da nossa vida. Então, se estamos insatisfeitos com nossa vida, é porque as nossas escolhas não são coerentes. E quando nós não admitimos, quando nós sentimos que as coisas estão erradas, mas persistimos na mesma ação, o que é isso senão insanidade? Porque mesmo quando você tem sanidade suficiente para ter essa percepção de análise, de que você não é tão feliz quanto gostaria ser, de que as coisas não aconteceram da forma que você previa,
Eu pergunto, qual é a disposição que você tem em relação a instituir uma nova ação, uma nova atitude, um novo pensamento, uma nova alternativa? Porque as coisas não mudam, nem do ponto de vista coletivo. Essa sociedade que a gente critica, na qual a gente vive, ela é fruto da nossa individualidade. Ela é fruto da ação individual de cada um de nós. Então, se individualmente eu não faço absolutamente nada, sequer para mudar a minha própria vida, sequer para melhorar a minha vida em todos os níveis, em todos os sentidos, de que forma eu posso sonhar com uma sociedade melhor, mais humana, mais justa? Se eu não consigo estabelecer esse grau de justiça sequer a mim mesmo. Isto são argumentos que estou usando no sentido de levar o convencimento. Eu já disse aqui e repito, eu não estou preocupado se você vai frequentar a sociedade do pensamento livre, se você vai se tornar um sócio pensador. Seria muito bom para nós que você assim o fizesse. No entanto, eu sempre deixo claro nesse programa que o fato de você não se tornar um sócio pensador não impede que você evolua dentro do teu pensar, que você seja um praticante de algo que efetivamente pode fazer uma diferença muito grande na vida individual de cada um e, como consequência, na vida coletiva. Pode modificar a comunidade que você vive, pode gerar uma influência na cidade que você vive. A tua mudança de comportamento, a mudança da forma de agir individual de cada um de nós tem um poder enorme. Assim como o mal que habita cada um de nós também faz um estrago enorme. E eu acredito sempre que o bem é muito maior do que o mal. Mas como situar esse bem que reside em todos nós, em cada um de nós? Ora, a introspecção, já dissemos aqui e repetimos, ela é a análise que nós fazemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque todas as situações da vida consciente nos remetem a pensar. E o pensamento nos traz algum tipo de sentimento. E esse sentimento pode ser bom, como o amor, a alegria, a satisfação, o prazer, a realização. Mas também pode ser mal, como o ódio, o pânico, a insatisfação, a inutilidade, a autopiedade, o rancor, a dor. A introspecção é a melhor maneira que nós dispomos para organizar os nossos pensamentos. A nossa ação fica muito mais organizada na mente, com um senso de realidade presente e objetiva. Agora, o que pode tornar você um adepto da introspecção? O resultado da ação. No entanto, se eu não me coloco na disposição desta ação, porque é esta ação agregadora que eu estou sugerindo, desse tempo que eu separo para uma interiorização humana, para uma análise dos meus pensamentos, para uma análise dos meus sentimentos, eu não vou fazer disso uma constância, porque o que me torna adepto a qualquer coisa é o resultado dessa ação. A importância do propósito, do que você faz, ele está sempre no resultado que ele traz. Como eu coloquei anteriormente, é insano eu continuar com a mesma ação achando que eu vou modificar alguma coisa. Agora, se eu me proponho a nova ação, é insano também que eu não analise até que ponto essa nova ação trouxe algum tipo de acrescência, não é? Então, se eu começo a praticar a introspecção de forma diária e disciplinada, é justo, e eu sugiro que você faça, depois de 30 dias de prática, uma análise. Muito bem, eu inseri essa prática disciplinada na minha vida. O que mudou na minha vida? Eu estou falando de um período extremamente curto de algumas décadas de vida. Estou falando de um período de 30 dias. Que 30 dias de prática disciplinada
traz uma mudança tão grande que faz com que esta prática se torne constante. Leva ao convencimento de que a prática é, sim, importante. Como disse anteriormente, independente de você ser ou não um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. A minha maior dificuldade de compreensão, e eu até entendo que este nome, introspecção disciplinada, às vezes assusta algumas pessoas, porque tem pessoas que têm dificuldades. Quando você fala disciplinada, pressupõe, não é, uma certa constância. No entanto, eu posso falar por mim, quando essa prática se tornou uma constante na minha vida, os ganhos foram tão grandes que ignorar essa prática seria como pegar um martelo e martelar a minha própria mão. Porque no início eu também não era disciplinado, então a prática se dava de forma esporádica, às vezes ocorria com uma certa disciplina e às vezes não. E isso foi tremendamente importante, porque eu pude avaliar períodos estritamente diferentes, de uma prática intensa e de uma prática mais, vamos dizer assim, indisciplinada em determinados momentos. E obviamente essa prática indisciplinada não produzia. E a prática disciplinada era tremendamente produtiva, a ponto de eu não querer mais abrir mão desta prática. Porque o senso de organização, de direcionamento, né, de autoconhecimento, se amplia de tal modo que, olha, é difícil passar isso no microfone aqui para vocês, é muito difícil. Porque isso há que ser sentido em cada um que se propõe a esta prática. Nós falamos que existe uma variedade, né? De certa forma nós, na Sociedade do Pensamento Livre, a partir do momento que as pessoas foram partilhando a sua prática introspectiva, a gente percebeu que haviam diversas formas de manifestações introspectivas e de pessoas diferentes, né? Formas diferentes de manifestações. E isto fez com que a gente escrevesse o segundo livro, que é o livro Introspecção, que fala de modo muito tímido ainda, eu diria, destas variantes da introspecção. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouco, então, dos métodos introspectivos, de como são estas variantes introspectivas a cada uma pessoa. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Portanto, ao longo da formação da Sociedade do Pensamento Livre, nos momentos de introspecção coletiva partilhada, a gente percebeu que a introspecção se manifestava de formas diferentes, né? E os métodos de introspecção apresentados, eles são resultado dessa vivência partilhada pelos sócios durante os nossos encontros, mostrando como a introspecção se faz presente em momentos específicos e de que maneira nós podemos direcioná-la para que ela nos traga os resultados
mais produtivos. Essas variantes são as seguintes, eu vou falar cada uma delas e dar aqui um breve comentário. A introspecção que nos foi percebida, a introspecção dispersiva. O que significa introspecção dispersiva? Nós podemos dizer que a introspecção dispersiva é aquela onde nós estamos introspectivos sobre algo que não tem relação com o momento presente. Por exemplo, você está ouvindo o rádio aí e não sabe o que eu disse há 2 minutos atrás. Então você está introspectivo de forma dispersiva. Está com o rádio ligado, mas o seu pensamento está longe. Um outro exemplo que nós podemos dar, que é muito comum, talvez que você que está me ouvindo já tenha acontecido isso. Quando você está ao volante, você pode estar introspectivo, dispersivo e avançar o sinal vermelho sem perceber, não é? Isso é muito comum acontecer. Muitos acidentes ocorrem em decorrência da introspecção dispersiva. É importante a gente entender essas manifestações introspectivas para que a gente saiba o que é danoso e o que é útil, quer dizer, o que efetivamente soma e o que prejudica. E a introspecção dispersiva, obviamente, é prejudicial, porque ela pressupõe, quer dizer, uma ausência de presença naquilo que se está fazendo no momento em que se está fazendo. Nas palestras empresariais que fazemos, nós falamos muito relacionado à questão do acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho é consequência de uma mente dispersiva, ou seja, ele está ali diante da máquina, na linha de produção, mas o pensamento está nos problemas em casa, o pensamento está na namorada, está lá fora no futebol de logo mais à noite, não é verdade? Consequentemente, de repente, ele se descuida e lá se foi uma mão ou um dedo, né, dependendo de uma máquina que o indivíduo estiver manipulando. Então é tremendamente perniciosa. Por isso é importante que a gente tenha consciência disso e dessa manifestação para entender quando essa manifestação ocorre com a gente mesmo, né? Para que a gente possa se situar no presente, naquilo que se está fazendo, no momento que se está fazendo. Um outro método de introspecção é a introspecção disciplinada, que é uma das que eu mais argumento aqui, não é? Que é a prática diária, que sugeri há pouco que você faça durante 30 dias, que é a introspecção onde o pensamento não é direcionado para algo específico, ou seja, nós deixamos o pensamento fluir e observamos o pensamento, para depois desse tempo introspectivo, realizar uma breve análise do que pensamos. Essa introspecção, eu diria, sem medo de errar, é a introspecção do autoconhecimento, né? Hoje eu fiz uma postagem na sociedade, no Face da sociedade, não sei se eu vou lembrar com precisão, mas ela dizia mais ou menos assim, que a única coisa capaz de quebrar a casca do ovo que nos contém é o pensamento. Porque nós, de certa forma, nascemos 2 vezes. Nós temos um nascimento biológico, né? E um nascimento para a compreensão, para o entendimento, para a vida, para o pensamento. Então muitas pessoas se mantêm enclausuradas dentro da casca do ovo ali, porque não pensam, não consegue sair da casca para ser ele próprio, não é? Porque o pai ou a mãe diz que deve ser isso ou aquilo, o amigo sugere que deve ser aquele outro, e ele, perdido nesse universo, não se encontra, não sabe que profissão seguir, ou seja, ele se encontra ainda dentro da casca do ovo, ele está fechado, não é? A introspecção disciplinada é esse eclodir de fato, sabe? Por quê? Porque ela não pressupõe uma autossugestão prévia. Ou seja, quando você faz, por exemplo, uma introspecção compreensiva, que eu vou falar daqui a pouco também, você está pensando sobre algo específico, né? Você levanta uma questão e vai pensar efetivamente sobre aquela questão específica, seja ela qual for. Na introspecção disciplinada é diferente, porque a introspecção disciplinada, ela não direciona o pensamento. A proposta é, você se senta confortavelmente numa cadeira, de preferência pela manhã, nas primeiras horas da manhã, fecha os teus olhos e fica ali sentado. E deixa que o pensamento aflore. Não é esvaziar a mente, veja bem. É deixar que o pensamento aflore. Ora, nós sempre dizemos aqui, vamos repetir, nos primeiros 10 dias
você vai achar que aquilo não vai servir para nada. Eu já estou te orientando para que você não desista. Por quê? Porque nos primeiros 10 dias, rapaz, nesses minutinhos que você estiver pensando ali, 5 ou 10 minutos, o teu pensamento não vai ser coordenado. Ele vai atirar para tudo que é lado. Uma hora você vai pensar no futebol, no colégio, no trabalho, na namorada, no pai, na mãe, sabe? No cinema, no filme que você viu ontem. Porque essa desorganização mental é o teu conteúdo. Então é aquilo que identifica você num primeiro momento, porque é o que você vive, né? Como eu disse anteriormente, nós vivemos muito pouco para o interior e de forma muito exacerbada para o exterior. Então esse exterior, essa periferia nos ocupa muito mais do que aquilo que nós somos. Então nos primeiros 10 dias vai ser essa confusão, vai ser esse pensamento atirando para tudo que é lado. Mas se você persistir, e veja bem, o período que eu estou sugerindo são 30 dias de introspecção disciplinada, porque todas as manifestações de novidades ocorreram antes dos 30 dias de prática, para todos os sócios, sem exceção da Sociedade do Pensamento Livre. Então isso já é uma experiência vivenciada com os nossos quadros de sócios, né? E é neste momento que eu acho que a introspecção disciplinada realmente é tremendamente importante, porque ela não sugestiona o que você vai pensar. Ou seja, aquilo que vai brotar reside em você. É o que nós chamamos de um pensamento inconsciente, um saber inconsciente que reside em cada ser que está lá dentro da casca do ovo e que não eclodiu, porque você não oportunizou que ele eclodisse. Ou seja, você não teve um tempo disciplinado de interiorização humana para que esse pensamento fosse manifesto. Você não acalmou a tua mente das tempestades diárias para que realmente você pudesse ter a compreensão desse pensamento no momento que ele se dá. Então, quando ele se dá, normalmente a partir do 10º dia, você já está em condições, os teus pensamentos já estão começando a ficar mais organizados, eles não estão mais tão bagunçados como no início. Você está se tornando apto a ser um receptor não da mensagem da Sociedade do Pensamento Livre, nem desse que vos fala, mas da mensagem que reside dentro de você, da verdade que compõe o teu ser, do ingrediente que é pessoal, dessa aptidão pessoal, do conhecimento inato, aquele conhecimento que você não aprende em faculdades nem em livros, mas que já nasceu contigo desde o momento que você veio ao mundo. Por isso que nós dissemos que é um novo nascer, não é? Porque é um nascer para um ser que até então tu não tinha muita intimidade. Então, como é que eu posso dizer que a introspecção disciplinada não é algo importante, de suma importância na vida do ser humano? Como eu disse anteriormente, quanto tempo nós dedicamos para as questões físicas, não é? O descanso, o alimento, a diversão, na verdade? Se estamos com frio, nos agasalhamos, se estamos com sede, bebemos água, não é? No entanto, para nossa mente, qual é o tempo de construção? Ela é construída de forma totalmente aleatória, totalmente sugestionada, como eu li no artigo que abriu o programa hoje, né? Vem de fora as sugestões e você vai assimilando e vai construindo, como eu disse anteriormente, papéis, vai desempenhando papéis sem saber de fato quem é o protagonista, ou seja, sem saber quem é você, sem saber sequer por que está representando esses papéis. Quantas vezes eu escuto o indivíduo dizer, cara, não sei como é que foi casar com essa mulher. Ora, se esquece que a escolha foi livre dele. Então, o que o levou a fazer esse equívoco? A minha profissão só me estressa. Mas para aí, a tua profissão é de tua livre escolha. O trabalho é um inferno. Quantas vezes escuto esse tipo de coisa? Depois se queda aposentado e continua infeliz. São pessoas que estão dentro da casca do ovo, que não eclodiram, que não deram esse tempo de interiorização humana para que as suas escolhas sejam mais precisas, para que tenham menos erros, consequentemente, para que o grau de vida vivida seja mais satisfatório.
Prosseguindo aqui nas variantes da introspecção, existe também aquilo que nós denominamos de introspecção criativa. É onde a introspecção é direcionada para um objetivo específico, né? E essa introspecção, ela provoca insights de fato criativos, né? Nós já demos aqui exemplos práticos. Em épocas de crise, né? Se você desenvolver, independente da tua aptidão, seja você um trabalhador, seja você trabalhador na indústria, seja você um trabalhador autônomo, seja você empresário, né? Mas se você está passando por um momento de dificuldade financeira e precisa equacionar, porque essas questões precisam efetivamente ser equacionadas, a sugestão é a introspecção criativa, né? E a introspecção criativa, ela orienta mais ou menos assim, que você vai fazer um levantamento de tudo aquilo que você faz do ponto de vista profissional e que exerce um erário, ou seja, que traz um salário, que traz algum ganho, né? Depois de você fazer isso sucessivas vezes, você vai dar um tempo sem direcionar o pensamento para que possa ser manifesto o insight criativo. Ou seja, o que poderia acrescer para ampliar esse ganho, para trazer uma solução mais definitiva ao momento de crise. Nós damos exemplos no livro, por exemplo, de cabeleireiros, né, que não sabiam o que fazer, de repente, um insight criativo, não, vou ampliar com uma sala de massagem, né? E assim, uma série de fatores, né? De restaurantes que buscaram outros tipos de alternativas, né? De muita gente que funcionava só de meio-dia, passou a funcionar de meio-dia à noite, né? E uma série de coisas. Então, esses insights, obviamente, eles são também individualizados. Ele tem que surgir em você, por isso que é uma coisa que não é sugerida de fora para dentro. Você faz o exercício e o exercício traz a resposta, né? E essa resposta, quando ela vem com uma convicção tal que ela é inquestionável, eu diria. Prosseguindo, nós temos aquela que eu já citei aqui anteriormente, a introspecção compreensiva, que é onde nós tentamos compreender as situações e a nós mesmos, né? Esta é uma análise racional, aquilo que eu falei anteriormente sobre as perguntinhas, né, da minha vida. Aquilo que eu sugeri, escreva sobre quem você acha que é, né? Porque nem esta, que deveria ser uma constante, olha só, uma empresa, se ela quer se dar bem, ela tem que fazer um balanço anual, não é verdade? Um comércio, você comerciante que está me ouvindo, você tem que fazer um balanço anual, você tem que entender qual é a mercadoria que está tendo mais aceitação, o que o mercado está lançando de novo, não é? O que vai ser comprado no ano que vem, você tem que antever coisas, não é verdade? Isso é um inventário, é uma análise de mercado, análise de futuro, de presente, de passado. O que deu prejuízo? O que eu não posso comprar mais? Não é porque não me trouxe nenhum retorno? Isso vale para a indústria, vale para o comércio. Ora, isso se prova tão eficaz. E por que nós, a nível pessoal, não fazemos isto? Quantas pessoas agora na virada de ano, de 31 para 1º de 2016, vão fazer uma lista de propósitos, né? E eu não acho que seja isso errado, mas até eu diria, faça essa lista, por favor, eu te peço por escrito, e não jogue fora, deixe numa gaveta, que você vai ver que talvez você não realize nem 10% do que você havia se proposto. Por que isto? Por que você tem sonhos e até projeções que você não consegue chegar lá? É a ausência do autoconhecimento, da limitação e da qualidade. Porque às vezes você sonhou, exemplificando, em fazer uma casa no ano que vem. E aí você não conquistou. Talvez o sonho da casa não esteja errada, mas a forma para chegar ao sonho está errada. Então você está às vezes na profissão errada, consequentemente ganhando menos. E aquilo não possibilita a você a construção desta casa. Então eu não devo dizer, não estou dizendo que nós não devemos ter sonhos. A questão é começar a descobrir as competências para tornar esses sonhos possíveis. E a introspecção compreensiva é uma análise pessoal. Porque a nossa vida transcorre mais ou menos assim, pensamento e ação, pelo menos deveria ser. Mas a maioria das pessoas tem ações impensadas, ou seja, as suas ações não decorrem de um pensamento racional que as antecede. E daí essa somatória de erros cotidianos. Por quê? Por essa total ausência de uma análise, de um inventário pessoal. Porque eu só posso me conhecer me analisando.
Então a introspecção compreensiva, ela é direcionada ao meu ser, aquilo que eu supostamente penso que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de ruim, sabe? É transcrever isso, né? A prática da introspecção é diferente do que você faria, agora eu vou propor a me transformar. Não. A introspecção, ela é tão fantástica que se você se colocar na disposição disciplinada, mesmo na introspecção compreensiva, ela não situa só os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Ela anuncia novos caminhos pelos quais você pode trilhar em busca da superação das tuas deficiências. Então, olhe que coisa mais fantástica isso. Ela não traz só indagações. Ela inclui sim as respostas que você necessita. Nós estamos aqui com o tempo um tanto quanto curto, mas eu vou prosseguir aqui explicando para vocês essas variantes, não é? Prosseguindo, nós temos a introspecção sensível. O que é a introspecção sensível? Simplificando, nós buscamos pensar no que sentimos e sentir o que pensamos. Quanta gente diz eu te amo da boca para fora, não é verdade? Como é difícil associar, às vezes, a ação ao sentimento. Quantos também recolhe-se, às vezes, numa verdade que precisa ser dita, que até vai ajudar o outro. Exemplo prático, se o outro é um chato no cotidiano, se esse que estávamos falando é um chato, como me ajudaria se você escrevesse para cá e dissesse, olha, tu é um chato, cara, vê se muda. Porque eu teria que rever algumas coisas. No entanto, às vezes você pensa exatamente isso, mas é incapaz de expor aquilo que você sente. E eu já disse aqui, a crítica é bem-vinda. Então, quantas vezes a nossa ação está desassociada do nosso sentimento? A nossa ação não reflete o nosso sentimento. Isso vale até para o momento que a gente se endivida, sabe? Você vai na loja e se empolga, não é verdade? E o vendedor é bom e de repente você compra mais do que você poderia pagar. Você de fato não teve a percepção do seu sentimento. Olha, teu salário não vai alcançar tanto. Melhor adiar essa compra. Porque esses avisos residem em nós, mas se nós não temos a capacidade de nos ouvir, então a introspecção sensível, ela vai muito nesse sentido. Lá no âmago do teu ser, o que você está de fato sentindo. Oriente a tua ação através deste sentimento. A introspecção sintomática é uma introspecção danosa, talvez mais até do que a introspecção dispersiva. Porque é quando o pensamento decorre de um fator traumático e foge do nosso raciocínio lógico. É bom que se diga que a introspecção sintomática, ela não é um fato, mas é um sintoma que por vezes é irracional e que na maioria das vezes ela necessita até de acompanhamento psicológico especializado. Exemplo, perda de um ente querido num acidente, traição no casamento, né? Então você descobre que está sendo traído ou traída, né? Então quando essas notícias chegam até nós, a nossa reação é totalmente impensada. Nós chamamos isso de introspecção sintomática. E às vezes totalmente danosa. Eu falei hoje, né? Quantas vezes no trânsito, por batidas banais, acabam em morte, né? Exatamente por esse sintoma de reação impensada, né? Mal avaliada, né? Então, quando nós nos detemos um pouco mais a respeito dela no livro Introspecção, nós percebemos como é que ela se manifesta às vezes em nós mesmos e podemos trabalhar melhor com esta questão. Tivemos também experiências relacionadas à introspecção e à retrospecção. É quando você se coloca na disposição da introspecção disciplinada, que eu falei anteriormente, você não direciona o pensamento, e aí mais ou menos
percentualmente 60% dos casos, as pessoas tiveram uma retrospecção, ou seja, voltaram lá nos primórdios, na adolescência, na infância, mas em todos os casos sempre foi benéfico essa retrospecção, né? Porque, de certa forma, algumas pessoas até colocavam que era para ficar em paz com o momento presente. Foi muito bom rever aquilo lá atrás, porque trazia algum desconforto no momento presente. A introspecção partilhada, já falei aqui inúmeras vezes, né? É o que nós praticamos na Sociedade do Pensamento Livre, onde cada um de nós presta um grande serviço a si mesmo e aos outros, né? E aprimora o conhecimento que há em cada um, quando recebe, quando divide a sua experiência com os demais, né? Por fim, para encerrar o programa da noite de hoje, eu queria falar da introspecção espontânea. A introspecção espontânea é fantástica, porque quando eu comecei a escrever sobre ela, me disseram, não, isso não existe, porque se é espontânea não há uma proposta para ela. De fato não há. Mas, no entanto, ela é uma consequência da prática. Ela é uma consequência da prática de tudo isso que eu falei no programa da noite de hoje, né? E como o nome propõe, introspecção espontânea, não há necessidade da gente se propor a ela. É quando há uma concentração de energia no momento presente, não dispersando a energia com o ontem imutável e o amanhã que virá. Ela é a consequência para quem pratica a introspecção consciente. Ou seja, a introspecção espontânea é aquilo que vai nos dizer definitivamente que nós vamos errar cada vez menos nas nossas escolhas. Eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui, a tolerância de vocês em me ouvir. Quero pedir que vocês escrevam para nós no Facebook, pode entrar lá na página da Sociedade do Facebook, façam seus comentários, façam suas perguntas, façam suas críticas, ou mesmo pelo e-mail da Sociedade do Pensamento Livre, spl@sociedadedopensamentolivre.com.br, e nós teremos muito prazer em responder aqui. Aqueles que preferirem ficar no anonimato, sem problema nenhum, nós vamos respeitar esse anonimato. Para encerrar, quero deixar aqui uma colocação do poeta Calado que nos diz o seguinte: a introspecção nos leva à autoaceitação. A prática da introspecção traz autoconsciência e autoaceitação. Deveriam ser estes os passos primários de qualquer cidadão. Quem compreende a si mesmo, aceita a cada um sem preconceito e sem autoaversão. Sócio pensador, poeta Calado. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado.